amor, Paulo fala, vou mostrar um caminho de maior excelência, é porque o amor é decisivo. Ou você ama ou não ama. Ou você quer ou não quer amar. É diferente dos dons espirituais. Ah, eu não quero profetizar. Não é assim que funciona. Eu não quero ter discernimento. Não é assim que funciona. O Espírito Santo de Deus quem te usa. Agora, quando se fala do amor, esse dom supremo, aí está falando que eu quero usar, eu preciso usar esse dom supremo. Irmãos, falar línguas estranhas é o Espírito Santo quem toca no crente, não sou eu quem tenho que querer falar línguas estranhas. Agora, amar as pessoas sou eu quem tenho que decidir. Esse dom é supremo. Aí então ele diz assim: é decisivo. Por que é decisivo? O apóstolo João, no capítulo 4 da sua primeira carta, versículo 8, ele disse, irmãos, que o amor é a essência de Deus. Ele diz, porque Deus é amor. Deus não é dom espiritual, Deus não é dom de sabedoria, Deus não é dom de discernimento, mas Deus é amor. É decisivo, irmãos, é a vida de Deus em nossas vidas. É nossa vida na vida de Deus. É diferente. Então, isso não torna o crente, um dom espiritual pode tornar o crente diferente. Aí as pessoas olharem, meu Deus, aquele irmão ali tem poder. Mas o amor, irmãos, te iguala com Deus. Te iguala nesse sentido de você ser igual a Deus, não, mas de você estar na essência do que é Deus. Você passa a ver como Deus, a sentir como Deus. Você passa a ter misericórdia das pessoas. Passa a viver uma vida diferente, sem contenda, sem intriga, sem desejar o mal. Então, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo é decisivo. Então, tudo que uma pessoa possa fazer de mal é devido ao quê? Falta de amor. Você está vendo tanta maldade? Falta de amor. A pessoa faz mal e às vezes tem dom de profecia, ou não. Você nunca teve um problema com alguém que tem dom de profecia? Nunca te fizeram uma maldade? Nunca surgiu uma calúnia com alguém que tinha o dom de curar, que curou enfermos? Claro que já teve. Claro que você já teve problema, ou claro que alguém já teve problema com determinadas pessoas sendo usadas por Deus pelo dom da palavra da sabedoria e do conhecimento, pelo dom de discernir espírito, pelo dom de interpretar línguas. Agora, irmãos, qualquer maldade que fazemos ao nosso próximo, ao nosso semelhante, ou dirigimos, porque toda maldade, primeiro é direcionada a Deus, que é bondoso, aí então qualquer maldade que fazemos é ausência de quê? De amor. Porque aí o apóstolo Paulo começa a trabalhar, e eu quero observar para os irmãos, sobre esse dom supremo, que ele fala no capítulo 12, versículo 31, ele diz assim no versículo 8 do capítulo 13, tá? 8 do capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios. Irmãos, ele diz assim, ó, isso é porque a igreja deve buscar esse dom que é a supremacia de todos os dons, que é o amor. E é o dom que nós não pedimos. As pessoas pedem o dom de profecia, pedem dom de pregar, pedem dom de revelação. A gente vê isso nas orações. As pessoas pedem, porque Paulo falou, eu, irmãos, aconselho vocês a procurar os melhores dons. E ele fala, principalmente de profetizar. Quando ele fala de profetizar, ele está falando de pregar a palavra de Deus. Ele não está falando desse dom da profecia, que é a inspiração momentânea. Ele está falando de pregar a palavra de Deus, que a palavra da verdade é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, quando ele fala da supremacia desse amor chamado dom, por que devemos pedir esse amor no coração? Por que devemos pedir esse dom? Porque ele é o maior que tem, irmãos. Aí, olha, a Bíblia diz no versículo de número 8 do capítulo 13, que o amor é maior do que qualquer dom espiritual que possamos ver ou achar aqui nas Escrituras. Ele diz assim, então, o apóstolo Paulo, olha, o amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Amor nunca falha, irmãos.
Profecia, seja no dom de inspiração momentânea, ou seja essa profecia no dom de pregar. Eu vou pregar no céu. Tu acha que vai ter a oportunidade? Agora vamos ouvir o Moisés pregando aí. Irmão, no céu não tem pregação. No céu não tem pregação. Será que o Espírito Santo de Deus lá no céu vai usar alguém em profecia para você? Ali todas as coisas já são reveladas. Agora o amor, irmãos, é o ambiente celestial. Havendo profecia, aí ele diz assim, essas serão aniquiladas. Havendo línguas, que o pentecostal dá tanto valor, tanta ênfase todo dia. Irmão, tem que falar língua estranha. Irmão, fala uma meia dúzia de língua estranha aí, por favor. Você está enferrujado. Irmãos, não é que não seja essencial o dom de línguas, mas quem fala em línguas, o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 14, quando ele volta ao assunto, edifica-se a si mesmo. Não traz edificação nenhuma a você, tá? Que me ouve. Não traz edificação. Se eu falar uma penca de língua estranha aqui, você não é edificado em nada. Eu sou edificado. Agora, eu trago alegria ao teu coração, porque quando você ouvir eu falando línguas, você lembra que o dom é real e você também quer. Aí você fica alegre, a igreja se alegra. Só isso, é uma alegria que traz. Agora, edificação não traz nenhuma. A profecia traz edificação, porque ela traz edificação, exortação e consolação. A língua estranha não traz, só para quem fala. Agora, se houver um intérprete, o Espírito Santo, então, de Deus, quer me usar com línguas estranhas e, de repente, usa um aqui, ou uma criança, ou um jovem, um adolescente, ou um irmão lá de trás, com o dom da interpretação de língua, porque isso está em Deus, não está no homem. Aí, então, todos são edificados que estiverem no ambiente. Por isso que Paulo fala assim, então, irmãos, quando você falar línguas estranhas, fale consigo mesmo, com Deus, né? Porque só você é edificado. Agora, mesmo assim, a profecia, com todo o valor que ela tem, aí ele fala assim, quando profetizar, 1 ou 2, no máximo 3. Passou de 3, vira confusão, irmãos. No tempo da ditadura, 3 era motim, né? 3 era motim. Tivesse 3 colegas conversando, eles já davam dura ali, já espalhava porque é motim. Então, no Espírito Santo é a mesma coisa. Passou de 3, é bagunça. É bagunça, é desordem na igreja. Aí o apóstolo Paulo fala, 1, 2, máximo 3 deve profetizar. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo de Deus que está sujeito, não. O espírito do profeta, ou seja, você pode segurar essa onda aí. Pode segurar, aí não, no momento certo eu vou entregar. Pode segurar. Não vai ter problema nenhum, não. Isso é bíblico, você pode segurar. Porque no momento de uma pregação, você não deve profetizar. Eu começo a pregar, ou qualquer outro aqui, aí levantam lá, eis meu servo que eu te digo agora. Já comecei. Se eu não comecei, eu apenas cheguei aqui para pregar, irmãos, a paz do Senhor. Aí levanta alguém, eu mesmo vou silenciar para ouvir a profecia. Agora, depois que eu já dei a introdução na pregação, ninguém deve interromper essa pregação. Ninguém deve interromper, porque esta palavra é a profecia maior. Aí, quando fechar aqui a minha pregação, irmãos, encerrei a pregação, o profeta, então, que já estava com o recado, ele se levanta e diz, assim diz o Senhor. Tá? É assim que funciona. Aí a pessoa vai e quer interromper, eis que aqui quem fala é o Senhor. O Senhor não interrompe esta palavra. Esta palavra aqui, irmãos, é a profecia maior. É a que traz libertação, a que traz cura, é a que traz transformação na vida do pecador. A profecia, o pecador não entende nada do que se fala. Só o crente, né? Só o crente que entende. Mas ele lá não, mas essa palavra ele entende. Então, nunca faça isso, né? Você pode colocar. Então, observa. A igreja, então, deve buscar esse dom, irmãos, para viver o cotidiano. É para viver o cotidiano. É uma base para nossas vidas todos os dias até que Cristo volte. Esse dom é fundamental. Primeiro, porque ele está acima de todo e qualquer dom espiritual.
ele está acima, está escrito aqui, no versículo 8, que havendo profecia serão aniquiladas, línguas cessarão, ciência, conhecimento, irmãos, desaparecerá. Todo conhecimento adquirido aqui, todo, graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, tudo que você adquirir aqui vai cessar. Morreu, acabou. Será apenas memória. E o Senhor te honrará, porque o Senhor colocará os sábios como se fossem estrelas. Está escrito lá em Daniel capítulo 12, né? Ele honrará isso, que você viveu aqui. Agora, isso não serve para nada no céu. Não serve para nada. Tudo que eu adquiri, o que estou adquirindo, só para essa vida. Só para essa vida. Até eu morrer ou até Jesus voltar. Lá não vai ser nada disso usado. Nada, nada, nada. Não vou ter oportunidade em hora nenhuma para dar uma palhinha. Dá uma palhinha aí. Não tem, irmãos, né? Porque lá, irmãos, é o Senhor que está, o dono da ciência. Então, olha, aí cessa, só o amor fica. Então, primeira razão, irmãos, pede esse dom espiritual. Pede, irmãos, porque, olha, amor é decisivo. Eu decido amar a Deus. Eu decido. Eu decido amar a Deus ou eu decido não amar a Deus? Eu decido amar o meu irmão ou não? Não quero amar. Quando uma pessoa está brigando, um casal, por exemplo, que se decidiram, né? Escolheram se amar, aí agora estão em intriga, eles é quem estão decidindo, um ou outro, a não amar mais. O amor ainda existe, o amor nunca acaba, mas eu estou decidido, eu não quero mais, decida amar, ele é decisivo, né? Ele é a essência de Deus. Aí o que acontece aqui? Olha, segunda razão, porque o amor, irmãos, é a maior de todas as qualidades. Todas as qualidades. Não tem qualidade, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ter inúmeras qualidades aqui na Terra. O amor é maior do que todas as qualidades. Terceira razão, o amor, irmãos, é uma qualidade que não pode faltar, em hipótese nenhuma, no meio da igreja. Porque esse dom é interessante. A igreja, o mundo, agora vamos falar do mundo. O mundo, ele não reconhecerá o nosso cristianismo ou a nossa vida cristã pelos dons que nós utilizamos. Pela eloquência numa palavra, ele não reconhecerá assim. Tem muitas pessoas que têm eloquência e não são cristãs. Tem muita gente que fazem boas preleções e nunca pisaram numa igreja evangélica e nem conhece a Cristo. O mundo nos conhecerá pelo amor. Olha o que diz João capítulo 13, versículo 35. João capítulo 13, versículo 35. Mas nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, ou seja, que são crentes, de verdade, se vos amardes uns aos outros. Não é se profetiza, não é se prega bem, se ensina, não é se canta bem. Cantar bem, irmãos, o mundo está cheio de bons cantores. Excelente. Que as pessoas gostam. Tem reis da música popular. E não é só no Brasil, não. Em toda parte do mundo, tem pessoas que se destacam. Agora, só se conhece um verdadeiro cristão, discípulo de Cristo, pelo amor um pelos outros. Não é pelo dom da profecia. Não é pelo dom de discernimento. Não é por falar mais línguas do que aquele que nunca falou uma língua. É pelo amor. Isso aqui é decisivo, irmãos. Você precisa amar a Deus e precisa amar o seu próximo. Nós precisamos amar a Deus. Quando amamos a Deus, nós evitamos o pecado. Quando amamos a Deus, nós dissemos não ao pecado. Se as pessoas pecam, irmãos, voluntariamente, conscientemente, elas vivem na prática do pecado, essa pessoa não tem o amor de Deus no coração. Pode estar rolada no rol de membros da igreja,
Pode estar arrolada, porque se não houver uma confissão de pecados, o pastor da igreja não pode disciplinar, não pode cortar a pessoa do rol de membros. Mas se ela está na prática do pecado, é só ela mesmo. Não pensa que o pastor da igreja vai dar conta de pessoas que estão praticando pecado, às escondidas, achando que Deus não está vendo. Aí, se ela estiver lá no pecado, irmãos, é porque não ama a Deus. Pode cantar, pode tocar instrumento, pode pregar, pode sentar e cantar no grupo, pode fazer o que for, dar boas opiniões, boas ideias para o engrandecimento do reino, dar boas ofertas, ser bom dizimista. Pode. Agora, isso não funciona, irmãos. Para Deus, o que funciona é você amar a Deus sobre todas as coisas e odiar o mal. Isso é o temor de Deus. Então, olha, irmãos, é o caminho sobremodo excelente que o apóstolo Paulo falou. Aí, quando ele diz, no capítulo 14, o versículo 1, que ele estava encerrando e voltando, ele não estava encerrando, ele abriu um parênteses para falar desse dom supremo, e agora ele volta ao assunto dos dons espirituais que a gente tanto admira. Aí ele então volta ao assunto dizendo assim, olha, segui o amor e procurai, claro, com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, que é essa pregação do Evangelho. Agora, não adianta, conforme nós lemos no capítulo 13, versículo 1, ainda que eu fale língua de homens e de anjos, se eu não tiver amor, nada disso adianta. Então, ele é decisivo demais. É ele quem dimensiona a maturidade espiritual do crente. Quando nós vamos um pouquinho à frente, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, aí o versículo de número 15, se a minha referência estiver certa, né? É isso mesmo. Aí o apóstolo Paulo fala uma palavra, o pastor Samuel cita muito esse versículo. 13 anos que ele está aqui no campo de Nilópolis, 13 anos, eu escuto ele citando por várias vezes durante o ano este versículo, dizendo assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Não importa se as pessoas são ingratas, não importa se as pessoas não reconhecem, não importa se as pessoas darão esse troco à altura. Irmãos, vou me gastar, deixarei me gastar, cada vez mais amando. Ainda que cada vez mais seja menos amado. Não importa, que a gente tem uma tendência assim. Se você faz a coisa certa, faz o bem-estar pelas pessoas, e as pessoas mostram a ingratidão, que é muito comum, tá, gente? O espírito que estava, o espírito de Satanás, que entrou no coração de Judas, é o mesmo que entra no coração de muitas pessoas. O espírito da ingratidão, da traição. Aí, se a pessoa trair a gente e for ingrata, a gente fala o quê? Qual é a primeira coisa? Não vou fazer mais nada. Posso ver caída ali que eu não quero nem saber. Mas quem tem o amor de Cristo no coração, irmão, não consegue. Não consegue. Você pode até falar isso, mas é da boca para fora. Porque quando o amor de Cristo é vivo na tua vida, você não consegue. Exemplo clássico, irmão, nas Escrituras Sagradas, que nós vemos, é o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Tem na minha referência aqui, eu creio. Sim, capítulo 10, versículos 25 a 28. Olha, não adianta ser crente, não adianta ser crente. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar... É isso aí? Sim, para herdar a vida eterna. Capítulo 10? E disse, que está escrito na lei, como leis? Eu respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse, respondente bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus,
Quem é o meu próximo? Aí Jesus contou aquela história. Ó. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores. Irmão, certo homem é anônimo. É anônimo, não é um conhecido. É alguém. Os quais o despojaram e espancando-se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Pensa, a maior autoridade, claro, não é o sumo sacerdote, mas fora do sumo sacerdote que estava para lá nos seus afazeres, maior autoridade religiosa, sacerdote. Vamos dizer que é o pastor da igreja, que alguns pastores falam, eu sou sacerdote da igreja. Eu não sou sacerdote, irmãos. Eu sou pastor da igreja, sou sacerdote não. Sou pastor da igreja. Pastor é pastor. Aí certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O homem que prega o amor. De igual modo também um levita. Levita é alguém também que auxilia o sacerdócio. Talvez não seja ainda o sacerdote, mas ele está na escola de sacerdote. Ele está dentro do templo, trabalhando com o sacerdote. E, vendo, passou de largo também. Mas um samaritano, irmãos, sabe o que é um samaritano? Hoje a gente entende, hoje nós entendemos, que os samaritanos são israelitas misturados com os assírios, que no passado, quando Salomão morreu, o reino foi dividido. As 12 tribos de Israel, que era uma só, chamada Israel, fora dividida em 2 tribos, ficaram com o reino sul, capital Jerusalém, e 10 tribos ficaram no reino norte, capital Samaria. Mas eram israelitas. Só que quando os assírios invadiram o reino norte, aí eles levaram os israelitas para Samaria e trouxeram os assírios para Samaria. Levaram samaritanos, ou seja, israelitas, para a Síria e trouxeram assírios para Samaria. E ali casaram-se, misturaram-se, perderam-se naquele meio tempo. E quando aconteceu isso, aí o que aconteceu? Os judeus que estavam aqui mantidos, seguros, da tribo de Judá, começaram a criticá-los. Que agora eles não estavam mais puros, estavam mistos. Aí começaram a negligenciar essa irmandade que eles tinham. Vamos dizer assim, essa relação consanguínea. Aí começava a tratar os samaritanos em sentido pejorativo. Aí daquele momento para cá, os judeus não se davam com os samaritanos, eram inimigos ferrenhos. Tanto que quando Jesus, junto ao poço de Jacó, no capítulo 4 de João, foi tratar com aquela mulher samaritana, ela fala assim, como sendo tu judeus, fala comigo uma mulher samaritana? Jesus estava com amor no coração, irmãos. Amor no coração não vê nada disso. Não vê o nível da pessoa, o nível social, o nível cultural, não vê cor, não vê raça, não vê credo. O amor só faz o bem. Aí, então, Jesus mostra isso. E agora ele conta uma história, aí dizendo assim, um homem samaritano, quer dizer, desprezado pelos judeus, considerado como cachorro na sociedade, vendo esse moço lá caído, não pediu identidade, não quis saber se era judeu, o que ele era, moveu-se de íntima compaixão. Olha o amor de Deus dentro do coração, de quem menos se espera. Fez a diferença ou não? Aí Jesus conta a história, não precisa mais nós lermos. Aí depois Jesus pergunta a esse moço, quem te parece ser o próximo daquele homem? Aí entre dentes eles têm que falar o quê? O samaritano. Então vai tu e faz o mesmo. Irmãos, maior ato do cristão é amar o próximo nessa terra. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, observa, o amor dimensiona a maturidade espiritual. Não é o conhecimento, é o amor que dimensiona
a maturidade espiritual. E dentro disso aqui, eu quero observar com os irmãos, agora voltando para o capítulo 13, o apóstolo Paulo falou que tudo, ainda que eu distribuísse, versículo 3, né? Vamos para o versículo 2. Ainda que tivesse o dom de profecia, que agora é o dom da palavra, não é a profecia, aquela inspiração momentânea num momento de culto, mas ainda que eu tivesse o dom de profecia, que é a palavra pregada, e conhecesse todos os mistérios, todos, irmãos, os mistérios, como Daniel conhecia, e a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, que já falamos, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, se conhece o crente, cheio do Espírito Santo, pelo dom que ele diz professar ter, que ele diz ter, se conhece um crente porque ele prega bem, se conhece um crente porque ele ora o enfermo é curado? Não, irmãos, a fé remove montanhas. Mas será que ele ama as pessoas? Ou será que ele está fazendo porque ele vai ter alguns recursos, alguém vai lhe dar um qualquer? Não se conhece um crente assim. Então, olha, aí ele continua, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, porque tem gente, irmãos, que ele até faz o bem ao pobre, ele entrega quentinha, ele vai, mas tudo em benefício próprio. Tudo em benefício próprio. Irmãos, quem ama pessoas, faz o bem sem olhar a quem. Faz o bem sem interesse. Faz o bem sem mandar uma selfie, fotografa aqui que eu estou dando uma quentinha para ele aqui, ó. Fotografa. Não, irmãos, quem ama pessoas não quer ser visto. Quem tem o amor de Deus no coração não quer ser visto. Agora, se eu quiser fazer política, em todo sentido, tá? No sentido literal da política, né? O ano que vem, o que vai acontecer? O ano que vem, eleições municipais. Aí tu vê os políticos, né? Dando pão com cachorro quente, com mortadela, dando não sei mais o quê, dando uma série de coisas, apertando a mão do pobre, comendo pastel, irmãos. Aquele pastel que o óleo já deve estar lá há 5 dias, mas ele come assim mesmo. Nem que depois ele tome lá um remédio, uma limpeza orgânica, mas ele come, né? Toma um engove, mas ele come. Por quê? Porque interesse, irmãos. Bate na casa do pobre, abençoa crianças remelentas. Agora, depois que passa esse período, tu vê isso? E o crente, irmãos, em Cristo Jesus, que ama pessoas, é tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. Para ele não importa, é tempo e fora de tempo. E não quer saber se as pessoas estão vendo, se vai tirar foto. Aliás, ele nem quer sair na foto. Porque o caso dele não é com os homens, o caso dele é com Deus. É com o Senhor que vê todas as coisas. Então, olha, observa aí, Paulo fala, irmãos, desse sustento, fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha o versículo seguinte agora, como é forte. Isso vale para todos os sentidos, tá, irmãos? Porque se nós estamos falando de amar o próximo, aí vamos imaginar que isso começa primeiro dentro de casa. Primeiro dentro de casa. Porque tem gente que ama todo mundo lá fora e não ama ninguém dentro de casa. É interessante, ele ama todo mundo. Quer pregar na China, quer pregar na Bahia, quer pregar na tribo indígena, mas não ama a esposa, não ama os filhos, não ama os pais, não ama ninguém. Não funciona assim, não. Não funciona assim. Primeira tarefa nossa, primeira missão, até figurada em Atos capítulo 1, versículo 8, é dentro de casa. Primeiro você tem que ser testemunha em Jerusalém. Dentro de casa. Depois, sim, tu vai para a Judéia, Samaria, vai até os confins da terra. Hoje a gente escreveria assim, vai até a Conchinchina. Mas vai. Agora, primeiro dentro de casa.
E tem pessoas que não amam. O amor, irmãos, é sofredor. O amor é benigno. Ou seja, ele suporta, ele é sofredor. Ele é benigno, ele é bondoso. O amor não é invejoso. Como pode alguém dizer que ama e tem inveja do que alguém faz? Porque se sobressai e ele não. Fica triste, irmão, se aquela pessoa pregar melhor do que ele, se a pessoa se destacar, irmãos. Moisés, ele aprendeu com o Senhor, ele aprendeu a amar a Deus. Moisés amava a Deus. Ele não amava o chamado dele. Ele nem queria ir, lembra disso? Ah, Senhor, manda outro, Senhor. Ele não amava o chamado, ele não amava a vocação, ele amava a Deus. E por ele amar a Deus, ele foi. E ele quis dar a sua vida em favor dos outros. O Senhor falou, Moisés, fica aqui, que eu vou matar todo mundo. Ele falou, não. Então também vai me matar. E gente que não merecia, que não respeitava, que não honrava ele. Irmãos, quando alguém falou, Moisés, tem alguém lá profetizando, e falou assim, num tom assim, que Moisés era o profeta. Aí Moisés falava, quem dera, oxalá, né? Ele usou essa expressão, quem dera que todos em Israel profetizassem. Ele não tem medo de perder a posição. E não tem inveja, não, se alguém sobressair. Porque quem ama, irmãos, não inveja. O amor não trata com leviandade. Olha, tem pessoas que são levianas. Pessoas que são nojentas, irmãos. São indecentes. São asquerosas. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Tu vê uma pessoa soberba, como que ele pode amar? Não tem como, irmãos. Eu fico assim, pensando que tudo isso que nós estamos falando, nós vimos no próprio Jesus. Ou não? Jesus era a expressão desse amor de Deus. O amor de Deus derramado no coração, a revelação máxima de Deus é o próprio Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, quer dizer, o amor expressado de Deus pela humanidade era o próprio Jesus. E ele vivia tudo isso. Tu não vê um minuto sequer Jesus se portando, como diz agora, com indecência. Jesus se portando com inveja. Se portando com ciúmes. Não busca seus interesses. Não busca seus interesses. Irmãos, eu amo vocês todos. Olha, a pessoa chega aqui, né? Primeira vez chega. Primeira vez. Eu amo vocês todos. Amo de coração. Nem conhece a gente. Ama de coração. E às vezes tu vê que é boca para fora. Tira a oferta que foi prometida para ver se ele vai. Tira aquela ajuda do combustível que foi prometido para ver se a cara dele vai ser a mesma. Só para não ouvir dele, irmão, aí, deu um ruim aí, meu. Entendeu? Está fora de ar o sistema, não vai dar para passar o Pix, não. A cara dele fecha na hora, meu. Irmãos, quem ama a Deus não busca seus interesses. Ele não está preocupado com o número de pessoas que vai lhe ouvir, não está preocupado com o tanto de CDs que vai vender, não está preocupado com a oferta que lhe prometeram. Nada disso, irmãos. Não se irrita. O crente pode se irar. Nós já tratamos várias ocasiões sobre isso. Irai-vos e não pequeis. Mas quem ama, irmãos, não tem no seu dia a dia irritação. Tem gente que é irritadiço cotidianamente. Quando ele chega no trabalho, chegou ele aí. É o zangado, né, dos 7 anões. Aí quando chega na igreja, cuidado que o irmão hoje está virado, hein?
pela cara dele. Irmãos, o amor não se irrita, irmãos. O amor não suspeita mal. Já ouviu falar, pô, você é muito bobo, você é muito ingênuo. É enganado sempre, porque o amor não suspeita mal. Você olha para a pessoa e acha que é gente boa igual você. Aí a pessoa fala assim, você não tem malícia que não foi do mundo, eu tenho malícia. Tem malícia, mas quem era do mundo e tinha malícia lá, agora não pode mais ter malícia. Ele tem que ter amor no coração. Imagine se eu andar por aí desconfiando de todo mundo, até da sombra. Então a gente confia mesmo. Por isso que há traição, por causa da confiança. Ou você acha que Jesus não confiou nos seus discípulos? A ponto de deixar Judas ser o tesoureiro. Alguém pode ter falado assim, Senhor, esse camarada aí, tem cara de 7-1, mas Jesus deixou ele como tesoureiro. Agora, lá na frente ele revela, põe as unhas de fora. Mas quem ama, irmãos, não vive em desconfiança, não folga com a injustiça, não se alegra com a injustiça. Tem gente que se alegra quando vê a injustiça sendo cometida, né? Se alegra, mas folga com a verdade. Verdade bateu ali, aí ele fica feliz que foi a verdade. Mesmo que ele leve prejuízo, ele está feliz com a verdade. Agora, quem não ama, irmãos, folga com a injustiça, se alegra com a injustiça. Aí, mais à frente, tudo sofre. Tudo, irmãos. Afronta, calúnia, tudo. Imagine o crente, um casal crente que tem esse amor de Deus no coração. Não tem por que se separar. Primeiro, porque o amor é decisivo. Você é quem decide ir até o fim. E segundo, que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. O amor nunca falha. Esse nós já falamos. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. E o próximo? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso tudo que eu faço aqui, que você faz aí, nada fica. Vai tudo acabar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Então vai mais à frente agora. Porque agora vemos por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aí então ele finaliza. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Guardou a fé para trocar por uma coroa. A fé, nós falamos, é a única moeda corrente nessa vida que poderemos cambiar no céu. A fé vale muito nessa vida. Quem tem fé é rico. Agora, essa moeda você leva para trocar por uma coroa de justiça, o apóstolo Paulo fala. Agora, a esperança, irmãos, nunca morre, nunca. Você espera em todo tempo, mesmo que a coisa esteja ruim, como estava com Jó. Havia uma esperança. Ao cheiro das águas, vai brotar. Já dei a dica, né? Então, aí agora, o amor, irmãos, nunca acaba. Nunca, mas nunca mesmo. Então, tendo isso aqui, é o suficiente para a gente viver. Nada de vaidade, de querer. Irmãos, pede dons espirituais. Pode pedir. Senhor, eu queria tanto ser usado com o dom da interpretação de línguas. Eu queria tanto ser usado com visões e revelações. Eu queria tanto ser usado com discernimento de espírito, que é muito fundamental. Eu também peço. Agora eu peço e espero o momento de Deus. Não forço barra nenhuma, para que Deus possa me usar no momento que Ele quiser. Se não for nesse culto, será no outro. Se não for no outro, será na rua, será no trabalho, na casa de alguém.
Em algum lugar o Espírito Santo de Deus estará comigo, me ajudando e me usando. Agora, o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, eu preciso dele todo dia, porque todo dia eu estou na igreja. Então, eu preciso que o Senhor me use todo dia. Agora, irmãos, acima de tudo, é o amor. E eu quero finalizar esse assunto, esse estudo de um modo geral agora, que começamos desde o início falando sobre o conhecimento de Deus, da palavra, do Espírito, de Jesus, do pecado, da natureza do pecado, da realidade do pecado. Eu quero finalizar, irmãos, nessa vida cristã, o que você precisa agora da tua conversão até o dia do arrebatamento ou do teu recolhimento, que é a morte, o que nós precisamos é fazer apenas 4 coisas. É fundamental que você faça. Isso aí é para você ter, guardar fé, esperança e amor. Agora, estou dizendo para fazer, para prática, todo dia, na vida cristã. E isso vai ajudar você em todos os sentidos, tá? Você vai receber bênção de Deus, você será curado, será liberto, que é o Espírito Santo de Deus que estará na tua vida. Ele, como pessoa, não estou dizendo como aquela força, aquele fluido, aquele momento pentecostal, não. Estou dizendo como pessoa, todo dia. Então, 4 coisas que nós precisamos fazer se quisermos manter a nossa vida em vitória, em um crescimento sadio. Primeira, estudar a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Josué é o número 1 da nação. E Deus fala assim, não te aparte da sua boca o livro desta lei. Antes você medita nele dia e noite, porque fazendo isso, serás bem-sucedido. Como eu serei bem-sucedido sem as Escrituras Sagradas? A Bíblia tem que estar internalizada na minha vida. Tem que ser aplicada todos os dias na minha vida. Todos os dias. Segundo, orar. Ninguém pode ter sucesso sem orar, irmãos. Você tem que se acostumar a orar. Orar cotidianamente, continuamente, a ponto de você, então, tornar essa oração como a respiração da sua alma. Uma criança, irmãos, ela não nasce sabendo respirar. Está respirando. Mas não nasce aqui fora, quando chega, o médico tem que dar uma ajudazinha, não tem? Aí, quando ela embala, depois ninguém precisa dizer, respira hoje, meu filho, senão tu vai morrer. Tu respirou, neném? Respira aí. Não. Depois que ela tem aquela respiração ali, pegou vida, aí ela vai embora, meu filho. Vai até o último dia. Só morre quando para de respirar. E não fica assim, será que eu estou respirando agora? Ih, rapaz, esqueci de ver que eu estava respirando quando eu acordei. É tão intrínseco à vida que você não percebe isso. Assim é a oração, irmãos, na vida do crente. A tua vida passa a ser uma oração, sabe? Quando Deus olha lá, aí já é uma oração. Por isso que está escrito no Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que você faz, o que você anda, já é uma oração para Deus. Já é uma oração. Ele nem vê mais o crente, ele vê uma oração, um pedido de oração. Porque você é uma oração para Deus. Agora, irmãos, testemunhe de Cristo. O crente está nessa terra para testemunhar de Cristo. Todo esse poder que estamos falando, esses dons, que fica aqui dentro da igreja, a pessoa aglomerada, fazendo movimentos espirituais, irmãos, não foi para isso que o Senhor colocou. Ele não está repreendendo, não. Ele quer mais é que você se alegre mesmo. Mas, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Vai dizer para a pessoa lá na tua casa, lá fora, lá no teu trabalho, meu filho, você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa do Espírito Santo coordenando sua vida. Tu está todo enrolado porque o Espírito Santo não entra na tua casa. Aí fica todo enrolado, irmãos. Quem orienta é o Espírito Santo. Aí a pessoa não tem o Espírito Santo na sua vida. Vai ficar enrolado. Se enrola mesmo. Porque fica no pecado, fica fazendo besteira. Compra, não paga. E o Espírito Santo, se tivesse lá, ia falar, tu comprou?
vai pagar. Está devendo, tu paga. Porque o Espírito Santo não gosta de caloteiro. Não atua em caloteiro. O Espírito Santo de Deus não atua em caloteiro, não atua em pecador. Então, você tem que andar certinho com ele. Aí, olha, e por último, irmãos, comungar. Já viu que Satanás tem tirado uma penca de crente que não quer mais ser membro de igreja local? Ele fala assim, eu sou crente em casa, estou bem, estou feliz, para que eu preciso de uma igreja? Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 25, está escrito assim, ó, não deixando... Vou ver se, de acordo com essa tradução aqui. É capítulo 10, versículo 25. Eu que citei errado, citei capítulo 11. 10, 25. Não deixando a nossa congregação, não estou falando de 4 paredes, não, mas estou falando disso aqui, ó. Essa reunião, não é 4 paredes, não importa se é naquela da rua de lá, tá? Não importa. Estou falando de membros aqui, ó, não deixando de se congregar, como é costume de alguns, antes ademoestando, aconselhando, fortalecendo uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Os dias são maus, a volta de Jesus está breve, e o crente está deixando de ir à igreja. O crente está deixando de se congregar, o crente está deixando de participar da Santa Ceia, o crente está deixando de cultuar com outro crente. Quanto mais o dia se aproxima, irmão, mais nós precisamos ficar juntos. Porque o Senhor levará uma igreja, Ele não levará pessoas individuais, Ele levará igreja. A Bíblia não diz assim, o Senhor vem buscar aquele crente, não. A Bíblia diz que o Senhor vem buscar a sua igreja. Igreja é um corpo, irmãos. Todos nós juntos aqui em comunhão, para subir junto, cantando junto, alegrando junto. Eu não sei qual será o hino que nós vamos cantar, mas eu tenho certeza que nós vamos subir cantando. Tenho certeza. Porque não adianta. Crente se ajuntou, irmão, tem que cantar. O ímpio se ajunta e canta. Se ajunta na boca do churrasco aí, na beira de uma churrasqueira, aí logo eles começam a puxar um pagodinho, puxar uma música de funk, uma música nojenta lá. E o crente, quando se ajuntar no dia do arrebatamento, tu acha que ele não vai cantar? Duvido que ele não vai falar. Glória, glória, aleluia. Duvido, irmãos. Até o desafinado vai cantar. Porque, irmãos, é a glória de Deus na vida da pessoa. Agora, não deixe isso não. Quer ser feliz? Quer ter uma vida sadia cristã? Siga esses princípios. Eu sei que alguns nós já esquecemos para trás, mas esses fundamentais, pede ao Espírito Santo de Deus que te lembre, que ele vai te lembrar. E seja melhor crente. Amém? Então fique de pé, que não tem mais tempo para nós. Irmãos,